Leitura do Santo Evangelho segundo o bem-aventurado apóstolo e evangelista São Lucas. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, chegando Jesus na região dos Gadarenos, veio-lhe ao encontro um homem da cidade possesso de demônios. Há muito tempo não se vestia nem morava numa casa, e sim nos túmulos. Ao ver Jesus, gritou, prostrando-se diante dele, e disse em voz alta: O que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado ao espírito impuro que saísse do homem, pois muitas vezes se apossava dele. Metiam-lhe então algemas e prendiam-lhe os pés, mas ele quebrava as correntes e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Legião, respondeu ele, porque haviam entrado nele muitos demônios. Eles imploravam a Jesus que não o fizesse voltar para o abismo. Havia ali numerosa vara de porcos pastando no monte. Os demônios suplicaram-lhe que lhe permitisse entrar nos porcos. E Jesus permitiu. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e a vara precipitou-se em barranco abaixo, dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha sucedido, os pastores fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. O povo saiu para ver o que tinha acontecido. Vieram ter com Jesus e encontraram o homem de quem havia saído os demônios. Ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em pleno juízo. Tomados de espanto, ouviram das testemunhas como um endemoniado fora curado. E toda a gente do território dos Gadarenos pediu a Jesus que se retirasse dali, porque ficaram dominados por grande medo. E então Jesus subiu ao barco e voltou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe para ficar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para tua casa e conta o que Deus fez por ti. E ele foi embora proclamando por toda a cidade quanto Jesus lhe tinha feito. Disse o Senhor aos seus discípulos: Guardai-vos dos homens serem presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e às prisões e conduzidos diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente no coração que não vos preocupardes com a defesa. Eu é que vos darei respostas tão sábias, a que nenhum dos adversários poderá resistir, nem contradizer. Sereis entregues até mesmo pelos pais e irmãos, por parentes e amigos, e alguns de vós serão mortos. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Pela vossa perseverança salvarei vossas vidas. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de escutar hoje dois evangelhos, duas passagens segundo o Santo Evangelista São Lucas. A primeira leitura foi própria deste domingo, e a segunda foi para a festa dos Santos Mártires Persas, que comemoramos hoje,
na qual fala sobre o sofrimento dos mártires, que pela perseverança deles, eles serão salvos. Mas falarei hoje sobre a leitura própria do domingo, sobre a cura do endemoniado Gerazeno ou Gadareno. O Evangelho nos diz que quando Jesus chegou a essa região dos Gadarenos, esse povo que criava porcos, que ia contra a lei judaica, você não podia criá-los, muito menos comê-los, logo encontrou esse homem possesso por vários demônios, ele nu, que há muito tempo vivia fora de sua casa, acorrentado em túmulos. São João Crisóstomo nos diz que ele estava no cemitério, nos túmulos, porque havia superstição que a alma dos mortos passava por outras pessoas. Era o princípio da encarnação. As pessoas tinham essa crença. E o demônio queria enganá-lo, pensar que não, o demônio não existe, apenas uma pessoa que morreu aí no cemitério e a alma foi para outro corpo. Desde aquele tempo já tinha essa superstição, que veio da Índia, em Pitágoras, até Platão falava um pouco sobre isso, sobre a transmigração das almas. E São João Crisóstomo mostra que isso é uma primeira enganação do demônio, para as pessoas tentar não acreditar que ele existe, para ser muito mais fácil enganados por eles. Mas eles existem, e até hoje fazem enganar com essas heresias que pregam reencarnação, que a alma de uma pessoa morta pode ir para outro corpo. E as pessoas, infelizmente, acreditam nisso. Esses espíritos existem, sim, mas não é de outras pessoas, e sim dos próprios espíritos malignos, do demônio. Só tem um espírito que a gente deve procurar e que pode habitar em nós, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E esse endemoniado, sofrendo com a sua possessão, mas graças a Jesus conseguiu ser curado, a primeira palavra que ele fala para Cristo, essa legião falando, é: o que tem a ver comigo, ó Filho de Deus? Pois o que o demônio menos quer é a presença de Deus, esse contato. Como vimos que o demônio é real, como o São Crisóstomo nos ensinou, ele faz de tudo para nos afastar de Deus. E essa frase ilustra bem essa luta que o demônio quer fazer conosco. E essa luta é que todos nós cristãos devemos enfrentar constantemente em nossas vidas. O demônio tentando nos afastar de Deus, da verdade. É tão fácil quando a gente vai orar, surgirem preocupações na nossa cabeça, pensar, não devo olhar se responder a minha mensagem, e preocupações mundanas. Porque o demônio não quer que a gente ore, sabe que é a nossa principal ferramenta contra ele. Mesma coisa, nós vimos a igreja, coisa que o demônio menos gosta. Ele vai mostrar um monte de outras coisas para a gente fazer no domingo. Não, vai descansar, vai no próximo domingo, sempre tem liturgia, não precisa ir sempre. E também é a mesma abordagem para os santos sacramentos da confissão. Fala, não, confessa depois, você pode peca mais um pouco, aí depois espera acumular para confessar. É isso que ele nos ensina, o demônio. E isso repercute no mais importante dos nossos mistérios, que é a comunhão. Vai falar, por que você vai jejuar, fazer aquelas orações longas, deixa para depois, para outra ocasião. E somos facilmente dominados por isso. Por isso devemos prestar muita atenção nessa luta que o demônio nos faz, às vezes, perder para Deus. Como fez com com o povo, os gadarenos, pois eles ficaram muito tristes que Cristo matou os porcos deles, era a fonte de riqueza deles, era o dia a dia deles, era a comodidade, o que eles estavam acostumados. De maneira nenhuma eles queriam abrir mão da renda deles, da facilidade, do conforto do dia a dia. Por isso que eles pediram: Jesus, saia, se retire daqui. O que você vai fazer com a nossa vida? Ao contrário daquele que foi curado, que verdadeiramente viu Deus, sentiu o próprio demônio no corpo, viu que ele é real, pediu para Cristo para seguir a ele. E Cristo falou para ele: fique aqui, será mais útil aqui, contando para todos as obras de Deus. Então esse que devemos imitar, sendo gratos a Deus, abrindo mão da comodidade da nossa vida,
e sempre lutando contra o mal, pois ele existe, e se não vigiarmos, seremos facilmente dominados por ele. E só podemos fazer isso com a graça de Deus, dos seus santos, que nos auxiliam,